Bom dia, sétimo ano, bom dia, paz que nos assiste hoje. O tema da nossa aula é o reino Monera. Esse reino é representado pelas bactérias e cianobactérias. São os primeiros seres que habitaram o nosso planeta há muitos milhões de anos atrás. Pois bem, são organismos microscópicos que só é possível vê-los com o auxílio do microscópio e principalmente o microscópio de luz, que tem uma potência muito melhor, uma tecnologia bem avançada. E são seres que podem produzir doenças para os humanos, mas também pode gerar benefícios tanto a humanos como à natureza. A nós humanos, por exemplo, eles ajudam na fabricação de vitamina K e vitamina do complexo B. Isso tudo dentro do nosso intestino. Tá? E você fala, dentro do nosso intestino tem bactérias? Tem, o nosso corpo tem bactérias. E às vezes o que vai causar uma doença é o desequilíbrio, né, dessa nossa flora intestinal ou quando somos invadidos por bactérias do meio exterior, que daqui a pouco a gente vai citar algumas. As características gerais dessas bactérias, desse reino Monera, são seres procariontes. E eu gostaria que alguém pudesse aí mesmo na sua casa pensar, o que é um ser procarionte? O que é um ser eucarionte? Quando a gente falou sobre células procariotas e eucariotas, eu coloquei no quadro para vocês um desenho onde havia uma membrana nuclear individualizando o núcleo. Esses são os seres eucariontes. Já os procariontes, as bactérias, têm o seu material genético disperso no citoplasma. São seres também unicelulares, como a própria palavra diz, formados apenas por uma célula, né? Possuem parede celular parecida lá com os vegetais, mas eles não são vegetais, que ajudam esses seres a ter uma resistência maior. E quando a gente, por exemplo, tem uma bacteriose, né, e tomamos um antibiótico, e o médico sempre nos dá uma quantidade de dias certos. E muitas das vezes a gente interrompe o tratamento. Quando isso acontece, às vezes aquilo que a gente tomou mata em torno de 99% das bactérias. E aquele 1% que fica, ele se torna resistente ao antibiótico. E muitas das vezes, esse 1% faz uma nova infecção e nos obrigam a tomar um outro tipo de antibiótico para nos livrar dessa bacteriose. Eles possuem formato de bactérias totalmente diferentes. Cada um tem a sua particularidade. O seu formato em si, a sua estrutura em si é diferente um dos outros que daqui a pouquinho a gente vai ver. Eles podem estar apenas individualmente ou eles podem estar em colônias e às vezes a gente vê uma bactéria achando que ela é muito grande, mas na verdade são várias bactérias unidas formando essas colônias. Um outro detalhe, uma outra característica desse reino é que eles podem fazer a respiração aeróbia. Respiração aeróbia, o que isso quer dizer? Respiração com a utilização do oxigênio. E eles podem ter a respiração anaeróbia, que é a respiração por fermentação, sem a presença do oxigênio. Inclusive, essas bactérias anaeróbias, se nós colocarmos elas na presença do oxigênio, elas morrem. Aqui está o desenho de uma bactéria. Tá bem clarinho, mas a parte escrita não me interessa. O que me interessa é que você perceba que ela tem aí no meio o seu material genético disperso, né? A parte de fora, né? Perto dessa cinza, você tem a parede celular, que é o que torna ela resistente, né? Um pouco mais resistente. Esses pontinhos aí são os ribossomos, né? Onde fabricam as proteínas para a bactéria. Não fiquem preocupados, depois eu vou colocar tudo em slide para vocês e os pais buscarão na escola e eu colocarei também disponibilizado no WhatsApp. Esses filamentos são os flagelos que ajudam na locomoção de algumas bactérias, lembrando que elas também possuem flagelos, elas possuem membrana, elas possuem os ribossomos e o material genético. Esse slide aqui mostra o formato de cada bactéria.
Esses aqui, formando uma bolinha, esses aqui são chamados de cocos. Cocos é só uma, né, uma formatozinho, uma bactériazinha, né, que tem esse formato. Caso ele seja formado de 2 em 2, 2 cocos, a gente vai ter os diplococos, tá vendo? São duas bolinhas, né, 2 cocos unidos. E aí, cada formato desse, você vai ter uma classificação diferente. Agora a imagem tá melhor, tá vendo? Olha aqui esse formato. A gente tem streptococcus, quando eles são unidos e enfileirados. Nós temos os estafilococos, que parece um cachinho de uva, tá? Isso são os formatos. Nós temos aqui, ó, os espirilos, né, que são em forma de espirais. Nós temos os bacilos, né, forma de bastonetes, que é daí que vem também a origem do nome bactérias. Nós temos aqui os vibriões, tá? Então, cada uma dessas formas tem uma classificação diferente. Aqui eu tô mostrando para vocês a forma de reprodução das bactérias, que ela tanto pode ser assexuada como ela pode ser uma reprodução sexuada. A reprodução assexuada é quando ela não depende de uma outra bactéria para se reproduzir. O que acontece? O seu filamento ele vai se estendendo, o citoplasma vai se comprimindo e até chegar ao ponto que ela se divide. O nome dessa divisão é por bipartição, que é um tipo de reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada, que é essa daqui, a gente tem a necessidade, né? A gente observa a necessidade que a bactéria tem de se unir a outra. Ou seja, ela é necessário que haja a bactéria receptora e a bactéria doadora. Então, uma põe o seu material genético na outra para que esses se fundam e elas consigam se multiplicar. Uma observação que a gente deve lembrar sempre é que as bactérias se multiplicam com muita rapidez. Em torno de 20 minutos, mais ou menos, você já começa, né, quando é infectado por uma bactéria, a ter essa multiplicação dentro do seu organismo. E aí você começa com alguns sintomas, né, quando é uma doença que fica, né, por um tempo incubado, mas você já começa a perceber os primeiros sintomas. Assim como os vírus, as bactérias precisam de alguns cuidados para que não consiga contaminar as pessoas com muita precisão, com muita grande escala, né? A gente tem visto, né, tantos vídeos, tantas informações sobre o Covid, que é um vírus. A gente às vezes esquece de doenças também causadas por bactérias que conseguem trazer estragos muito grandes para a população, né? Já teve várias vezes momentos na história onde as bactérias, nas doenças bacterianas, trouxeram um nível de mortandade muito grande. O antraz, por exemplo, né? Foi uma doença causada por bactéria que teve uma mortandade muito grande, entre outras. Nós temos até mesmo bactérias que são transmitidas sexualmente, como a gonorreia, por exemplo, entre outras. Além das bactérias, né, elas podem causar, claro, como eu falei para vocês, alguns prejuízos. E a gente não pode deixar de falar das cianobactérias que podem nos trazer benefícios. Essas cianobactérias, elas conseguem fazer a fotossíntese e manter o equilíbrio do nosso oxigênio, que às vezes a gente só pensa nos vegetais. Porém, essas cianobactérias são as maiores responsáveis pela produção de oxigênio vindo, né, para nós seres humanos, que é obtido através da fotossíntese dessas cianobactérias, tá? Elas possuem clorofila, que é um pigmento verde que dá a condição para que elas façam esse processo, né? Que ao mesmo tempo que fazem a fotossíntese para o seu alimento, elas liberam oxigênio para toda a humanidade e para os animais também. Pois bem, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.
né? Que se houver alguma dúvida, vocês me perguntem no WhatsApp. Eu vou estar disponibilizando todo o meu material para que vocês consigam ter acesso online, para que vocês tenham acesso impresso, que eu vou disponibilizar na escola, né? Para qualquer pai ou responsável buscar. E qualquer dúvida vocês podem contar comigo, tá? Muito obrigada por quem esteve aqui comigo hoje.